Glórias a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns textos depois, por isso quero pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos discorrer alguns textos aqui da palavra de Deus. Tá bom? João capítulo 4 é um texto muito, mas muito conhecido por todos nós. O versículo de número 1, nós vamos ler a partir desse versículo. Quem achou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando os fariseus ouviram falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para Samaria, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, em outras traduções Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Somente até aqui. Olha para mim aqui, por favor, para você entender o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Esse texto é um texto muito conhecido por nós. Diversas vezes eu ouço pregadores falando sobre a mulher samaritana. Particularmente, já falei muitas vezes sobre essa mulher, que é um personagem muito importante da Bíblia, que quando se falam sobre ela, acho que o maior ênfase é dado à conversão dessa mulher. O segundo maior ênfase é sobre o rio que brota de dentro de nós. As pessoas falam muito sobre isso, sobre quando ela pede a água, Jesus pede água para ela, e ela diz: como pode, sendo tu um judeu e eu ser uma mulher, e tu me pedes água? E Jesus diz para ela: mulher, se tu soubesse quem te pedes água, tu me pedirias águas, e eu te daria uma fonte, um rio que brotaria de dentro de você. A ênfase do texto, de um modo geral, é esse. Mas quando nós estudamos um pouco sobre o contexto que está por trás desse texto, nós vamos perceber que, na verdade, o objetivo de Jesus nunca foi passar por ali por causa apenas dessa mulher. Não que ela fosse menos importante do que o texto quer nos mostrar. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que existe uma ênfase maior, que existe um porquê de Jesus passar por ali. O objetivo de Jesus nunca foi restaurar a mulher samaritana, mas restaurar a história que essa terra representava. Eu preciso que você entenda, por favor. Quando nós lemos João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus não precisava passar por Samaria. Ele não precisava. Quem já foi a Israel sabe do que eu vou dizer. As terras de Samaria são montanhosas, as terras da Galileia são normalmente de planície, e Jesus, para ir até a Judéia, ele não precisaria passar pelas montanhas de Samaria, mas por algum motivo, e algumas pessoas dar ênfase à mulher, Jesus decide passar por Samaria. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu estou falando, porque talvez o que eu vou te dizer hoje vai mexer com a configuração da sua mente. Talvez tudo que você está acostumado a ouvir é que Jesus passou ali para restaurar a mulher samaritana, mas na verdade, o que a Bíblia nos revela, e eu vou mostrar para vocês isso, é que Jesus tinha um propósito maior. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que eu não sou o fim da história, ou seja, eu não sou o fim do que Jesus vai fazer, eu apenas sou o meio, porque através de mim, Jesus tem outras coisas a serem realizadas. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Eu declaro sobre a tua casa: fique tranquilo, a história não termina em você. Existem gerações posteriores a você, existem vidas que virão depois de você, e o nome do Senhor ainda será glorificado através do que Ele vai fazer hoje na sua vida, nesse lugar. Então escuta, Jesus passa por Samaria, e a Bíblia diz que ele se cansa, e ele senta na beira do poço, e o poço tem um nome, o nome do poço é o poço de Jacó. Jacó, uma pessoa importante dos patriarcas,
respeitado pelo povo judeu, e dão um nome para ele, o nome dele é um poço, e esse poço é importante. Então a mulher vem no meio do dia, tirar a água do poço, e ela tem um encontro com Jesus, e Jesus vai bater um papo com ela. Agora, eu preciso te fazer entender que a resposta de João, capítulo 4, está em Gênesis capítulo 12, por favor, abra a sua Bíblia. Passou Abraão pela terra, até o lugar chamado Siquém, ou Sicar em outra tradução, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra, verso 7 por favor. Apareceu porém o Senhor a Abraão e disse: e tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe, observe que na história de Abraão é o primeiro altar que ele vai montar. Abraão levanta depois um altar em Betel, levanta um altar em Hebron, mas o primeiro altar que Abraão levanta para Deus está em Sicar, ou em Siquém, como você queira chamar. É por isso que todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos que ler perguntando por que está escrito. Em João capítulo 4, você vai observar a partir do verso 2 e 3, que a Bíblia diz que perto das terras que Jacó dera a José. O escritor faz questão de dizer que Samaria está localizada numa terra que um dia alguém já foi dono, e que esse alguém não é um alguém qualquer, e que esse alguém é uma pessoa que recebeu das mãos do seu próprio pai, que foi José. Ele quer fazer memória ou menção, trazendo a memória de algo mais profundo. E aí você vai para Gênesis capítulo 12, no verso número 6, versos 6 e 7, e a Bíblia vai nos dar uma resposta dizendo que Abraão, para em Siquém, levanta um altar onde o Senhor lhe apareceu. Observe, mais de 1600 anos depois, tem uma mulher sentada na beira do poço, na mesma terra, num lugar marcado pela presença de Deus outrora, um lugar que era um altar de Deus outrora, mas que agora é só ruína e desgraça. Agora tudo que sobrou foi dor e tristeza. A mulher tem um histórico complicado, você vai perceber isso no diálogo dela com Jesus. Samaria tem um histórico complicado, você vai perceber isso ao longo da história de Samaria. Mas outrora, Abraão, o pai da fé, levanta um altar nessa terra, onde Deus aparece para ele. Segunda lição que eu aprendo: cuidado, porque o tempo quer roubar aquilo que é mais importante na sua vida. O tempo roubou dessa terra o que era de mais importante. O que? Roubou a marca da presença do Senhor. Eu vou repetir de novo. Mais de 1600 anos depois, a mulher está sentada na beira do poço, com uma vida miserável, numa terra miserável, e o tempo que essa terra passou, foi roubado dela a marca mais importante que ela tinha, que era a presença do Senhor. Daqui a pouco você vai entender. Gênesis capítulo 48, verso de número 22, abra por favor, veja o que está escrito. Gênesis capítulo 48, verso de número 22. Abraão já morreu, agora quem está tomando esta atitude é o seu filho, ou seu neto Jacó, e Jacó agora está dando essa terra ao seu filho José. Observe o que o texto diz. Jacó vai distribuir terra, e ele vai dizer assim: e eu te dou um pedaço de terra. O que é que diz? O que é que diz? Não, por favor, o que é que diz? Do que a teus, o qual tomei com a minha própria e com o meu arco da mão dos... Deixa o texto na tela. Gente, Abraão morreu. Abraão tinha levantado um altar. A presença de Deus estava naquele lugar. Anos se passa, Jacó está na mesma terra. Jacó está velho, presta atenção aqui em mim por favor, para você entender. Ele está à beira da morte.
José está levando Efraim e Manassés para o seu pai abençoá-los. A bênção não era para José, a bênção naquele momento era para Manassés e Efraim. No meio dessa bênção, Jacó parece que dá um estalo, e ele para tudo e diz: José, para ti eu dou uma porção a mais do que a teus irmãos, eu te dou a terra de Siquém. Observe para você entender. José não era para receber herança naquela hora, porque a herança viria depois na distribuição das terras para os irmãos. Mas no meio da bênção que era para Efraim e Manassés, os filhos de José, neto de Jacó, Jacó para, e a bênção não era para José, mas Jacó decide abençoar José antes do tempo. Eu acho isso lindo, gente, porque quando Deus resolve abençoar, ninguém pode segurar a mão dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está antecipando coisas que era para amanhã. Deus está declarando sobre a tua casa coisas que era para o futuro. A bênção era para outra pessoa, mas o Senhor está dizendo: hoje eu resolvi impor a minha mão sobre a tua casa. E detalhe, segura essa, ele vai dar para José, e ele diz: eu não estou dando uma terra qualquer, para ti eu dou porção dobrada. Diga para quem está do teu lado: o que Deus tem para a tua vida, diga: o que Deus tem para a tua vida é porção dobrada. Diga: porção dobrada. Diga: porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre essa igreja. Deus tem porção dobrada. Gente, observe João capítulo 4, olha como vai remontando. Essa terra tem a marca de Deus. Deus apareceu para Abraão. Tem altar para Deus. Agora observe, ao longo da história, guarde isso. 700 anos antes de Cristo, os assírios eram o poder daquela época, e o império egípcio. Existiam as 12 tribos de Israel, presta atenção para você entender. As 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, e as 10 tribos que habitavam no norte de Israel. A Assíria invade as 10 tribos. E o que eles fazem? Eles vão dispersar essas pessoas pelas nações. Então acontece uma miscigenação. O que significa isso? Um povo se mistura com outro, e dali saem os samaritanos. Guarde isso que eu vou dizer para você. Os assírios eram conhecidos por arrancar a pele da pessoa e matar aos poucos. Pele fala de proteção. Alguém corta a sua pele, alguns dias depois ela se recompõe, porque a pele é a proteção da carne. Deixa eu dizer uma coisa para você: ao longo da nossa história, o diabo quer roubar a nossa proteção. Os assírios invadem a terra que era para ser bênção, e ele vem e quer roubar a proteção. Mas deixa eu declarar uma coisa sobre a tua vida nessa noite, eu posso ou não? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Os assírios, o diabo não vai roubar a proteção da tua vida. Existe uma camada superior, não é a tua, é o sangue poderoso de Jesus que está sobre a tua vida. Ô irmãos, João capítulo 4 se remonta ao longo da história. Primeira coisa que acontece, o altar ninguém fala mais, sumiu. Porque o altar já não é mais importante. O altar, todas as vezes que falamos de altar, não falamos disso aqui, falamos da nossa vida, do nosso coração. Talvez você chegou aqui hoje e a história da tua vida roubou a importância do altar. Você está sentado aqui hoje e diz: já não vale mais a pena. Eu já estou cansado da labuta, já não vale mais a pena estar aqui. Já não vale mais a pena lutar por isso nem por aquilo. Porque a alegria do altar de pé foi roubada através da história da sua vida. Talvez a história familiar, talvez a história de decepções, de frustrações, de angústia, roubaram de você. Abraão, talvez um dia alguém, um Abraão ou você mesmo levantou um altar, mas ao longo da sua vida esse altar sumiu e você nem percebeu.
Aí você está entendendo por que Jesus decide sentar na beira do poço. Jesus não queria restaurar a mulher, Jesus queria restaurar o altar de uma história. Deixa eu dizer para você, Jesus queria trazer a memória para aquela mulher, que existiam pessoas antes dela, que já clamou naquela terra, que levantou altar naquela terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, eu e você não somos frutos dos nossos méritos, nós somos frutos de altares que foram levantados outrora, de pessoas que choraram e pagaram o preço, para que eu e você estivesse aqui. Deixa eu dizer para você, não deixe o diabo roubar a importância do altar, do Deus de Israel no teu coração. Oh Jesus, oh gente, no capítulo 48 de Gênesis está Jacó sentado, está velho, já não enxerga mais. Pensa comigo, José chega e diz: papai, trouxe meus 2 filhos para o senhor abençoar. Jacó diz: vem cá. E de repente Jacó troca as mãos. Eu não quero entrar nesse detalhe porque seria outra mensagem. Abençoa o primogênito de maneira diferente, tal. E de repente ele para e diz: José, está escrito, não sou eu que estou dizendo, eu darei a ti um pedaço a mais de terra. Agora olha que extraordinário. Essa terra, Jacó, eu tomei com a minha própria espada. Sabe o que eu aprendo? Essa terra custou caro. Essa terra teve preço. Essa terra tem história. Essa história não nasceu ontem. Essa terra tem um porquê. Deixa eu dizer para você, o diabo quer roubar a memória da sua vida. O diabo quer roubar as lembranças do que Deus já fez na sua casa. Você chegou aqui hoje pensando: é meu último dia na igreja, não vale mais a pena voltar. Ou talvez chegou afastado do evangelho. O diabo roubou o memorial. Mas Jacó está dizendo para José: José, meu filho, se lembra, eu estou te dando uma terra que vale a pena. Essa terra eu peguei com a minha própria espada. Deixa eu dizer uma coisa para você, desculpe o que eu vou dizer. Você não é uma porcaria qualquer, não. Você é uma terra boa, custou caro. O preço dela foi sangue, sangue precioso de Jesus. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado, diga: você custou muito caro. Diga: você custou muito caro. Você pode ser profeta para alguém, diga: não é um matinho qualquer que vai roubar o teu preço. Oh Jesus, não é um mato qualquer que vai roubar o valor que tem essa terra. Isso é profético. Não é porque está um tempo sem chover, está em sequidão, que a terra perdeu o valor. O diabo quer mostrar para você que não tem chuva, então a terra não tem valor. Que o mato nasceu, a terra perdeu o valor. Deixa eu dizer para você, a terra não perde o valor. Pode ter mato, pode estar na sequidão, mas está chegando um tempo da chuva temporã, que vai descer sobre essa terra e vai inundar. Oh, oh Jesus. Depois de um tempo veio os babilônicos, os cananeus, vocês conhecem, invadiram a terra. E eles eram conhecidos por aqueles que arrancavam os olhos. Lembra quando pegaram Zedequias? Arrancou os 2 olhos. Os cananeus, os assírios vêm e arrancam a proteção. Os babilônicos vêm na terra e arrancam a visão. Tem gente que enxerga bem aqui, mas é cego aqui. Tem gente que tem os olhos maravilhosos, mas não enxerga nada com a mente. É por isso que Paulo, conversando com Silas num bate-papo, de Silas: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Na maioria das vezes os olhos são o primeiro inimigo do homem, sabia disso? Você quer ver um exemplo clássico? Você sai na rua, vê um pitbull. Quem mostrou para você? Os olhos. O pitbull disse para os seus olhos, disse: corre, porque o pitbull é feio e é bravo. Os seus olhos, na maioria das vezes, te mostram os limites. Os seus olhos, na maioria das vezes, te mostram a realidade. Mas a visão te mostra onde a sua fé pode chegar. Os babilônicos invadem Samaria
e rouba a visão do povo. Talvez chegou aqui hoje e já não consigo ver mais nada de bom, pastor. Lá em casa, só Jesus. Eu não vejo mais nada naquele negócio. Eu não vejo mais nada naquele trabalho. Eu não vejo mais nada naquela empresa. Que bom. É hora de você começar a abrir a visão que Deus te deu. A visão não está ligada aos olhos, está ligada à fé. Os olhos dizem tem uma parede, a fé diz atrás da parede tem milagre. Os olhos dizem tem um câncer, mas a visão diz o câncer pode ser superado. Os olhos dizem hoje é o teu fim, a visão diz você pode ir mais além. Os babilônicos roubaram isso. Aí Jesus vai passar por lá. Eu acho extraordinário. E a gente pensa que Jesus foi lá por causa da mulher. Observe que a mulher não é o fim, ela é o meio, porque quando ela sai dali a cidade inteira se converte. Então Jesus não estava tão interessado nela, Jesus estava interessado no que ela iria produzir. Acho que você está entendendo a minha linha de raciocínio. Não é questão de interesse pessoal, é um interesse com propósito. Um interesse com propósito. A mulher, quando chega na terra, ela conta a história dela para Jesus. E a história é frustrante, porque aquela terra é uma terra de frustração. O nome da terra é Sicar. Sabe o que significa Sicar? Carregar nos ombros. Eu acho isso lindo. Porque como pode uma terra que tem um significado de carregar nos ombros, agora ser um sinônimo de desgraça? É por isso que Jesus para no poço. Aquela mulher não está vendo, mas agora aquela terra vai ser restaurada por alguém que sabe carregar nos ombros. É por isso que você chegou aqui hoje, alguém deixou você na mão, e alguém te deixou por aí, mas o Senhor resolveu parar hoje na terra, e Ele sentou hoje na beira do poço. Eu não sei se você está entendendo, mas hoje aqui é Sicar. Hoje aqui tem um poço, e não é mais o poço de Jacó. Esse poço muda de nome a partir de hoje. E ele está dizendo, hoje eu pego aquele que chegou numa terra desgraçada, mas que outrora era uma terra abençoada, mas a história deturpou isso em você. Hoje eu te pego nos meus ombros e te levo para viver uma nova história. Você chegou impulsionado pelo que a tua história causou, pelo que a tua história familiar causou. Mas quando ela chega impulsionada pelo que fizeram com ela. Mas quando ela sai impulsionada pelo que aconteceu com ela. A grande questão não é como você chegou, mas é o que vai acontecer depois que você sair. A grande questão não é como você veio, a grande questão é como você vai. Talvez você chegou aqui hoje como aquela mulher pensando, Deus, eu estou cansado. Talvez o poço de Jacó é a tua religião. Você se tornou um religioso, vem para o culto, cultua, dá glória a Deus, aleluia, mas tudo por uma religião. Mas Jesus chega na beira do poço e mostra para aquela mulher que tem algo ou alguém que é maior do que a religião que ela tem. Jesus quer quebrar isso na nossa mente e mostrar para nós que Ele não é uma religião, que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você veio em busca de algo natural. Talvez você chegou aqui hoje e disse, eu vou lá fazer mais um culto, vou cantar umas músicas, o pastor vai pregar uma mensagem, eu vou voltar para casa. Essa era a sua expectativa, mas Jesus chegou junto com você, viu o teu cansaço, a tua frustração, e hoje Ele está mandando dizer para algumas pessoas aqui, eu não quero mudar apenas você. Depois que você sair daqui, a tua família, a tua parentela, o teu bairro, a tua casa, a tua empresa, a tua geração será impactada pelo que eu vou fazer na sua vida hoje. Eu sinto Ele aqui, gente. Eu sinto Ele aqui, gente. Eu sinto Ele aqui.
Existe uma porção dobrada sendo derramada sobre essa casa. Existe uma porção dobrada de terra sendo derramada sobre as pessoas que vieram nesse culto hoje. Oh, Jacó lá era o pai de José, mas nós temos um pai que é maior do que Jacó. E nessa noite ele decidiu estender a mão e dizer: eu vou te dar porção dobrada. 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 E não vai ser as frustrações de uma história que vai roubar o valor da terra. Eu estou sendo profeta aqui, irmão. Não vai ser o seu histórico que vai roubar o valor que você tem. Eu estou falando para terras ambulantes aqui nesse lugar. Terras que chegaram aqui, algumas em sequidão, algumas em amargura, mas o Senhor resolveu abrir o chuveiro da misericórdia hoje e regar essa terra. Eu sinto que o chuveiro se abriu aqui. Eu sinto que o chuveiro se abriu aqui. Eu sinto que o Pai nessa noite resolveu dar porção de terra a mais. Eu sinto que tem gente que já recebeu porção desde que nasceu, mas o teu histórico parece que te fez perceber que a terra secou. Você diz: pastor, eu era uma bênção na igreja, como eu era uma potência, a minha casa era uma bênção na igreja, mas a terra secou, mas continua sendo a terra. Você não está entendendo, irmão? A terra não perde o valor porque nasceu carrapicho. A terra não perde o valor porque nasceu braquiara. A terra não perde o valor porque nasceu tiririca. A terra não perde o valor porque alguém colocou veneno. A terra não perde o valor porque secou. Eu não quero saber como a tua terra está. Eu quero saber que quem deu a terra foi Ele. E Ele é poderoso para florescer essa terra nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Oh, Espírito Santo. Oh, gente, você acha que foi à toa que Abraão levantou o primeiro altar nessa terra? Você acha que foi à toa que Abraão parou ali, levantou um altar e Deus desceu ali? Aí anos depois o diabo disse: Deus desceu um dia, mas hoje não desce mais. E aí você está frustrado porque um dia sentiu, hoje não sente mais. E aí o Senhor te trouxe aqui para te dizer: nunca perdeu o valor. Você é que não percebe que eu estou aqui. Nunca perdeu o valor. Eu não te amo por quem você é. Eu não te quero por quem você é. Eu sou o Senhor. A terra continua tendo o mesmo valor. A tua vida continua tendo o mesmo valor. Mas pastor, tem capim. O mato está grande nessa terra. Mas tem enxada de Jeová que vai passar hoje capinando, arrancando e dando vida para essa terra. E aí, eu estou chegando no término. João 4, verso 5. Todo mundo lê os demais, 24, 25. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas olha o que diz o 5. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Perto geograficamente quer dizer naquela época no mesmo local. Porque quem conhece a geografia de Israel sabe que é tudo muito pequeno, muito ligado um no outro. Perto quer dizer naquela proximidade. Você acha que o texto, irmão, Jesus deixou esse versículo aqui só por deixar? Não. Na verdade, os versículos seguintes revelam o versículo anterior, que Deus está falando de restaurar uma terra, uma história, não apenas uma pessoa. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer: eu não quero restaurar apenas você, eu quero restaurar a sua história, eu quero restaurar a sua casa, eu quero restaurar tudo que é teu.
Ah, você não está pegando, irmão. O Espírito Santo me trouxe hoje aqui para te dizer: eu não quero restaurar você apenas. Seria muito egoísmo de Deus te encher do Espírito Santo e só você ser transformado. Não, o Senhor está dizendo: eu quero restaurar você, mas depois de você eu restauro o teu filho, eu restauro a tua mulher, restauro o teu marido, restauro a tua casa, restauro a tua parentela, restauro a tua rua. Você será um agente transformador. E aí observe que o texto vai dizer: a mulher dialoga com Jesus, termina a conversa e vai embora. E quando ela chega na terra, ela fala: eu encontrei um profeta. A mulher é restaurada e começa a espalhar para a terra inteira que uma história deturpou, arrancou o valor, mostrou para aquela terra que não tinha valor algum. As pessoas fizeram aquela terra, os moradores daquela terra, acreditarem que aquela terra era uma terra inferior às outras. É assim que o diabo gosta de fazer, é deturpar o valor que Deus tem em nós. O diabo quer mostrar que não vale a pena a terra que estamos, que a nossa casa não é boa, que a nossa família não é boa, que a igreja que eu estou não é boa, que o bairro que eu moro não é bom, que o emprego que eu estou não presta. O diabo gosta de deturpar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Mas essa noite é uma noite mais do que restauração de uma única pessoa, é a restauração de uma história. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo me trouxe para te dizer: eu estou restaurando histórias aqui nesse lugar. Ah, pastor, eu cheguei aqui, o senhor não sabe, minha mãe era uma bênção na igreja, a minha avó era uma potência na igreja, eu era uma potência na igreja, mas acabou tudo, não acabou nada, a terra continua sendo a mesma, o Deus que deu a terra continua sendo o mesmo, e o Espírito que dá vida para a terra, continua nesse lugar, derramando graça, derramando poder, derramando unção sobre a tua vida. A mulher se torna um agente tão poderoso de transformação, que chega uma hora que os moradores da terra dizem: não prega mais para nós não, não precisa. Agora nós já conhecemos o poder dele também. Porque vai chegar um tempo que Deus vai ampliar os seus limites. Não, você não entendeu. Vai chegar um tempo que Deus vai ampliar os seus limites. Você está entendendo não? Deus vai te dar crescimento. A mulher pregou em Samaria, daqui a pouco os outros lugares começaram a dizer: não, para, já não precisa mais, vai para outro lugar, porque aqui todo mundo conhece. Vai chegar um tempo que o mundo, o teu bairro, Xerém, vai conhecer o que Deus fez na tua vida, na tua história, na tua casa, vai virar testemunho para esse lugar. Ah, vai chegar, vai. Eu profetizo que vai chegar um tempo que todos ouvirão o que Deus está fazendo nessa casa, que todos vão querer saber o que Deus está fazendo nessa casa, que daqui a pouco você vai chegar por aí e vai dizer: conhece lá a metodista Wesleyana de Mantiqueira? Ih, não precisa nem falar, eu tenho visto o poder de Deus se manifestar naquela terra, terra de restauração. Eu sinto um novo tempo de Deus para a tua vida hoje, irmão. Eu vim aqui como profeta dizer para ele: a tua história não termina aqui. Não importa o que disseram para você, a terra não presta, não tem valor. Deus vai mandar chuva sobre essa terra. Não, a sua terra não vai ser apenas lugar de escorpiões e serpentes. Mas preciso te dizer, toda a terra tem escorpião e serpente. Pode ser bonita que tem. Sempre vai ter uns escorpiões na tua terra para você lembrar que você precisa tomar cuidado. Sempre vai ter serpente na tua terra para você se lembrar que você precisa andar com cuidado. Sempre vai ter coisas ou animais peçonhentos nessa terra para você se lembrar que você precisa ter cuidado. O teu negócio é bom, está dando certo, mas tem víbora peçonhenta lá também. Lembre-se, você não é o dono da terra. A terra tem um dono. A terra é você. Pastor, eu queria tanto me livrar daquele problema. Não vai se livrar não, você vai passar por ele.
Pastor, eu não aguento mais tanta perseguição. É assim mesmo, tem serpente, tem escorpião, tem troço ruim na terra, mas o Deus que te deu a terra te preserva com vida na terra. Ele não vai te arrancar, porque a terra é você, e você nasceu para dar fruto. Não, você não está entendendo, você nasceu para dar fruto, irmão. O teu fruto vai reproduzir. Oh, o Espírito do Senhor traga vida sobre vocês nessa noite. Que o Espírito do Senhor traga vida sobre a tua terra nessa noite. Eu sinto debaixo do temor do Espírito Santo para dizer nesse lugar: tem pessoas que chegaram aqui na sequidão, não sabia mais o que fazer, mas o Espírito de Deus me diz nitidamente: a tua terra ainda continua tendo valor, tendo valor, tendo valor, tendo valor, tendo valor. Não foi embora o valor da sua terra. E aí Jesus restaurou 3 áreas que Jesus restaurou. Número 1, o altar, porque agora Jesus é o próprio altar da terra. Segunda coisa que Jesus restaurou, a sede do povo. Agora o povo não tem mais que tomar da água de Jacó, tem alguém que é maior do que Jacó. Talvez você tenha matado a sede em tantos poços, mas hoje Jesus quer ser a tua água. Ele quer que você beba dessa água. Ele quer que você beba dessa água. A água é a palavra que está sendo injetada em você nessa hora. A água está descendo pelo seu cérebro, entrando no teu coração, e vai ficar lá dentro matando a sede do teu coração nessa noite. A terceira coisa que Jesus restaura, a proteção. Os assírios um dia roubaram. Jesus vem dar proteção para aquela mulher. Por quê? Porque tudo que aquela mulher tinha era acusação. Jesus quebra a acusação e dá proteção. Jesus quebra a acusação e dá proteção. Vou falar de novo porque é para algumas pessoas aqui. Jesus quebra a acusação e troca por proteção. Hoje é um tempo de quebra de acusação sobre algumas vidas aqui. É um tempo de proteção do Espírito sobre a tua vida aqui. Hoje Ele quebra a acusação e traz proteção. Ele quebra a acusação e traz proteção. Ah, pastor, eu só sou assim porque o senhor não sabe da minha história. Me machucaram, me violentaram, me magoaram. Foi, mas chega de acusação. É chegado um tempo de proteção. Chega de acusação, é chegado um tempo de proteção. E por fim, a última coisa que Jesus restaura é a visão. Tudo que a mulher via era sobre ela mesma. Ela diz: de fato, eu tinha 5 maridos, o que eu tenho não é meu. É a visão, é o que ela vê sobre a história dela. O que ela vê sobre a história dela é que tudo que ela precisa é da água do poço, porque o poço satisfaz momentaneamente. Mas agora Jesus chega e abre a visão, que um dia os babilônicos roubaram. E quando aquela mulher, uma vez que a visão é aberta, uma vez que ela enxerga além dos olhos, ela volta para a sua terra com motivações diferentes. Hoje é noite de você voltar para a tua casa com motivação diferente. Não, você não vai chegar em casa como um derrotado, como um coitado. Mais uma vez, vou para essa casa. Você vai chegar lá hoje, quando meter a mão na maçaneta, você vai dizer: está entrando alguém que hoje tem visão espiritual nesse lugar. Deus vai estabelecer o reino dele sobre a tua casa. Chega desse negócio de ser limitado pelos olhos. Deus está abrindo a sua visão nesse lugar. Que o Espírito Santo restaure a sua visão nessa noite. Essa é minha oração. Eu quero convidá-los a ficar de pé, por favor. Esse é João capítulo 4, que a gente conhece e lê todos os dias. Jesus não queria restaurar apenas a mulher. Jesus queria restaurar a história daquela mulher. Isso inclui a sua família. Isso inclui sua geração posterior. Então eu entendo, para terminar, que a bênção do Senhor é para hoje, restaura o ontem e transforma o amanhã.
Não, você não entendeu. A bênção do Senhor é para hoje. Restaura o ontem e transforma o amanhã. Eu vou repetir de novo: a bênção do Senhor é para hoje. A bênção do Senhor é para agora. Mas Ele restaura o ontem e transforma o teu amanhã. Se é para aplaudir, aplaude com uma alegria. Preciso fazer um convite. Onde está a primeira terra? A primeira terra, porque tem várias. Que chegou aqui hoje, diz: pastor, a história de fato roubou um pouco disso de mim. Eu cheguei aqui hoje e já cheguei frustrado. Era assim, era assado. Eu não quero saber como era. Eu quero saber quem quer receber a chuva que vem do alto nessa noite. Onde está a primeira terra? Sai do seu lugar e venha para o altar. Todas aquelas pessoas que estão afastadas do Evangelho, todas aquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus, queridos, eu estou chamando terras nesse lugar. O primeiro que tem que dar valor à terra é você. Pastor, eu estou aqui e eu sinto que a minha terra está seca. O Senhor está te chamando para receber chuva nessa noite. Aonde está a segunda terra? Sai do seu lugar e venha. Vem, porque eu sei que tem várias terras aqui. Aonde estão mais terras que precisam receber chuva do céu? Vem para cá, terras, nessa noite. O Senhor quer restaurar a tua vida, quer restaurar a tua história, quer restaurar a tua casa. Aonde estão aquelas pessoas que querem receber hoje?